Sejam todos bem-vindos e vamos dar início agora a mais uma aula do nosso curso de Informática Básico. Nessa aula de hoje vamos trabalhar com dois menus. Temos aqui o menu Design e o menu Layout. Então essa versão do Word que eu estou usando aqui é a versão 2016. Nas versões anteriores, esses dois menus aqui são juntos, ok? Então menu Layout e Design, nas versões mais antigas, todas as opções estão dentro do menu Layout. Então clicando aqui no menu Design, uma das opções interessantes que eu tenho aqui é a opção de bordas de página. Então, bordas são aquelas linhas que eu posso colocar no entorno da página ou no entorno do texto. Então, vamos aqui clicar em bordas de página. Quando eu clico, vai aparecer essa janelinha aqui. Vamos entender para que serve. Eu tenho três guias aqui. A guia bordas, bordas da página e sombreamento. Vamos usar primeiro aqui a opção de bordas da página. Essa opção de bordas da página coloca bordas em toda a página. Então, bordas são aquelas linhas que ficam no entorno, marcando a opção de bordas da página, vão aparecer as linhas aqui no entorno de toda a página. Primeira coisa que eu tenho que mudar aqui é a definição. A definição aqui está nenhuma, ou seja, nenhuma borda. Vamos mudar aqui para caixa. Ou seja, mudando aqui para caixa, já aparece aqui como vai ficar essa borda se eu colocar. Então, mostra eu consigo visualizar como vai ficar a minha borda. Depois de escolher a opção de caixa, eu posso escolher também o estilo. Então, o estilo é o tipo do traço. Então, tem vários tipos de traços aqui. Linha contínua, linha dupla, linha tracejada e assim por diante. Então, o estilo é o estilo do traço. Logo abaixo de estilo, eu tenho a opção de cor. Então, posso colocar uma cor nessa minha borda. Deixa eu colocar um vermelho aqui bem chamativo para a gente ver a diferença. Abaixo de cor, eu tenho a largura. Largura é a largura do traço. Então, quanto maior a largura aqui, mais grosso vai ser o traço. E abaixo de largura, eu tenho a opção de arte. Ou seja, se no lugar de uma linha eu quiser colocar um desenho, uma figura, eu também posso. Então, ou eu escolho uma linha, um dos estilos de linhas, ou posso escolher um estilo aqui de arte. Eu vou deixar aqui a linha só para a gente ver a diferença. Então, marquei a linha aqui. Então, coloquei caixa, escolhi a linha, escolhi a cor, largura e clique em OK. Clicando em OK, vai aparecer as linhas aqui, vão aparecer as bordas no entorno de toda a página. Então, bordas da página são essas linhas aqui no entorno da página. Dentro ali de bordas da página, deixa eu voltar aqui, temos também a opção de bordas, que é a primeira aba aqui. Então, tem bordas da página, que é bordas no entorno de toda a página. E temos aqui a aba chamada de bordas. Essa primeira aba aqui de bordas é se eu quero colocar bordas no entorno de um trecho do texto. Então, se eu quiser marcar, por exemplo, um parágrafo e colocar bordas só naquele parágrafo, eu vou usar a primeira opção, a primeira caixa aqui, que são as bordas. Então, deixa eu fechar aqui. Então, eu quero colocar somente esse primeiro parágrafo aqui com bordas. Então, eu vou selecionar esse parágrafo. Então, tem que selecionar o parágrafo. Ir na opção de bordas de página, marcar a primeira aba aqui, que são as bordas, mudo para caixa. Eu posso fazer a mesma coisa, escolho um estilo, escolho uma cor, escolho uma largura do traço e OK. Dessa maneira, só o trecho selecionado vai ficar com o tipo de borda que eu escolhi. Então, bordas de página são bordas no entorno de toda a página. Somente bordas são bordas no trecho que eu selecionar. Vamos selecionar aqui agora o segundo parágrafo. Selecionei, volto lá em bordas de página. Dentro de bordas eu também tenho a opção de sombreamento. Então, dentro aqui de bordas eu também tenho a opção de sombreamento. Sombreamento é quando eu quero preencher com uma cor qualquer. Então, eu posso clicar aqui em sem cores, por exemplo, escolher uma cor e depois clicar em OK para confirmar. Dessa maneira, aquele parágrafo que eu selecionei, aquele trecho que eu selecionei, vai ficar sombreado da cor que eu escolhi. Então, aqui dentro de bordas da página, a gente tem esses três modelos aqui. Então, bordas em um trecho do texto, bordas da página, bordas em toda a página, sombreamento, coloca um sombreamento no texto. Se eu quiser desfazer o que eu fiz, é bem simples. Por exemplo, se eu quero tirar as bordas de toda a página, então eu volto aqui no menuzinho na guia bordas de página e marco nenhuma e depois OK. Se eu quiser tirar bordas desse trecho aqui do texto, a mesma coisa, seleciono, bordas de página,
vou na guia bordas e nenhuma. E sombreamento, a mesma coisa. Então essas três opções aqui estão dentro da opção de bordas de página. E essa opção de bordas de página, nas versões anteriores do Word, fica dentro do menu Layout. Então vou tirar o sombreamento aqui também e deixar sem o sombreado. Então selecionei o trecho que eu tinha colocado sombreamento, bordas de página, sombreamento, sem cores. E ok. Então nesse documento aqui eu vou deixar só uma borda mais simplesinha mesmo, só a borda na página. Então volta lá, borda de página, caixa, escolho o traço e ok. Então aqui nos cantos da página aparecem as bordas. Dentro aqui do menu Design ainda eu tenho a opção de cor da página. Então cor da página, como o próprio nome já diz, ela muda a cor da página. Então se eu quiser colocar uma cor naquela página que eu estou utilizando, eu posso vir aqui na opção de cor da página. Vamos ver agora mais algumas opções aqui do menu de Layout agora. Vamos mudar para o menu Layout. Depois eu volto e explico mais algumas ferramentas aqui do menu Design. Dentro do menu Layout, uma das primeiras opções que eu tenho aqui é a opção de Margens. Margens é esse espaçamento aqui, do comecinho da folha para o início do texto. Então esse espaço que fica em branco aqui, à direita, à esquerda, em cima e embaixo, é o espaçamento das margens. Então margens é esse espaço que fica em branco aqui. Direita, esquerda, em cima e embaixo. Então quando eu clico na opção de margens, vão ser mostrados os modelos que foram usados por último. Então aqui tem os modelos principais. Se eu não quiser usar nenhum desses aqui, então cada um deles aqui mostra o tamanho de cada margem. Por exemplo, superior 2,5, esquerda 3,5, inferior 2,5, direita 2. Então cada um desses modelinhos aqui são valores diferenciados para cada margem. Se eu quiser usar um desses aqui, é só clicar. Para usar um valor diferente, eu vou utilizar aqui a opção de margens personalizadas. Clicando aqui em margens personalizadas, vai aparecer uma caixinha onde eu posso definir os valores de cada uma das margens aqui. Então, superior, inferior, direita e esquerda. Cada documento que eu vou fazer aqui no Word tem configurações diferentes aqui de margens. Então, tem alguns documentos que têm as margens específicas. Isso vai variar de documento para documento. Mais à frente eu vou passar para vocês mais ou menos qual é o padrão de cada tipo de documento. Mas, se eu quiser mudar, é só usar as opções aqui, dessas caixinhas aqui. Eu vou colocar uns valores aqui bem maiores, só para a gente ver a diferença dentro do texto. Então, por exemplo, superior, inferior, direita, esquerda, eu vou colocar 5 centímetros. Eu tanto posso clicar na setinha aqui para cima, na setinha de superior, por exemplo, vou clicando para cima até chegar no 5, quanto também eu posso selecionar o que está aqui, apagar e digitar o número que eu quero. Então eu vou colocar todas as margens com 5 centímetros. Esse valor aqui geralmente eu não uso, a gente vai colocar aqui só para ver a diferença no texto. Essa opção de medianiza aqui, por exemplo, eu vou fazer uma encadernação. Então tem um espaço da margem e tem um espaço onde vai passar a espiral da encadernação, por exemplo. Então esse espaço da medianiza é um espaço além da margem. Então se, por exemplo, eu colocar aqui a margem esquerda com 5 centímetros e colocar mais 3 de medianiza, do lado esquerdo da tela, da página, vão ficar 8 centímetros em branco. No caso aqui eu não vou mexer na medianiza, então essa medianiza é um espaço além da margem, que geralmente eu uso quando eu vou fazer um encadernado, por exemplo. Então coloquei todas as margens em 5, direita, esquerda, superior e inferior. Para confirmar, é só clicar em OK. Dessa maneira, notem que o espaçamento aqui ficou bem maior, ficou de 5 centímetros. Então tem 5 centímetros à direita, à esquerda, em cima e embaixo, ou seja, na margem superior e na margem inferior. Então margens é esse espaçamento nos cantos da página, certo? Deixa eu voltar aqui e colocar a margem padrão, que é essa de 2,5, 3, 2,5 e 3. Dentro ainda aqui do menu de Layout, eu tenho a opção de Orientação. Orientação é a orientação do papel, se eu quero o papel na horizontal ou vertical. Por padrão, assim que você abre o Word, o papel fica na vertical. Então, a folha fica na vertical. Se eu quiser imprimir de maneira diferenciada, na horizontal, eu tenho que vir aqui e mudar para paisagem. Então, retrato, a folha fica na vertical. Paisagem, a folha fica na horizontal. Então, retrato e paisagem. Retrato, horizontal, paisagem, vertical. Deixa eu mudar aqui para retrato de novo. Deixa eu aumentar a tela.
Dentro aqui de layout, eu também tenho a opção de tamanho. Tamanho é o tamanho do papel quando eu vou imprimir esse documento. Então tem vários tipos de papéis. Então enquanto eu estou digitando um trabalho, por exemplo, eu tenho que saber qual tipo de papel eu vou estar utilizando. Então tem papel carta, tabloide, ofício e assim por diante. Sendo que o mais usado é o tamanho A4 aqui. Então A4 é esse papel Chamex comum. Então o papel comum, mais usado, é o tamanho A4. Abrir o Word, já está no A4. Mas caso você vá imprimir em um papel diferente, você tem que vir aqui e escolher o tipo de papel. Então geralmente ou é A4 ou é o ofício. E também talvez o A3. Então A4, ofício e A3 são os mais utilizados. Por padrão, geralmente é usado o A4. Então vamos deixar aqui o A4 marcado. Então A4 é o padrão. Dentro ainda do menu de layout aqui, a gente tem a opção de colunas. Essa opção de colunas serve para dividir o texto em colunas. Então se eu vier aqui e clicar uma vez em colunas, eu posso escolher a quantidade de colunas que eu vou dividir aquele texto. Então, por exemplo, aqui eu vou mudar para 2 colunas. Cliquei em 2 colunas, o texto automaticamente é dividido em 2 colunas. Só que, da maneira que eu fiz aqui, eu estou dividindo toda a página em 2 colunas. Então pode ser o caso que eu queira dividir só um trecho do texto em 2 colunas. Então, por exemplo, eu quero dividir somente o segundo parágrafo em 2 colunas. Quando for assim, eu tenho que selecionar aquele trecho que eu quero dividir em colunas. Então deixa eu voltar aqui em colunas e mudar para uma coluna de novo. Então eu quero dividir em colunas, por exemplo, aqui só o primeiro parágrafo. Então seleciono o primeiro parágrafo, volto no menu layout, né? Vou em colunas e marco 2 colunas, por exemplo. Então, para usar a opção de colunas, se eu quiser dividir toda a página, é só vir em colunas e escolher a quantidade de colunas. Se eu quero dividir um trecho específico do texto, eu tenho que vir aqui e selecionar o trecho que eu quero dividir em colunas. Então, dessa maneira fica o primeiro parágrafo que eu escolhi, 2 colunas, e o restante do texto, normal. Então, colunas tem que marcar o texto se eu quiser dividir só aquele texto. Aqui dentro do menu Layout também temos a opção de hifenização. Hifenização é quando eu quero dividir o texto em hífens. Então, por exemplo aqui, do modo que está aqui, chegou no finalzinho da linha, se a palavra não couber, ela passa para a linha de baixo. Se eu marcar aqui a opção de hifenização, chegou no final da linha, não tem espaço, ela vai ser dividida por hífen. Então, se eu vier aqui e clicar em hifenização e marcar automático, as palavras passam a ser divididas por hífen. Caso contrário, chegou no final da linha, não tem mais espaço, a palavra passa para a linha de baixo. Então, hifenização é para dividir as palavras por hífen. Então, deixa eu voltar aqui e deixar sem nenhuma hifenização. Dentro aqui do menu Layout também temos a opção de recuo e espaçamento. Essa opção de recuar à esquerda e à direita, por exemplo, é para aumentar o espaçamento entre a margem e o início do texto. Então, por exemplo, aqui o espaçamento à esquerda está 0 centímetros. Se eu for clicando na setinha para aumentar, vai aumentar o espaçamento baseado na margem com o texto. Então esse espaçamento vai aumentar o espaço entre a margem e o início do texto. Então a cada clique vai aumentar esse espaçamento. Ou seja, vejam aqui a diferença do segundo parágrafo para o primeiro. À direita a mesma coisa, se eu quiser aumentar o espaçamento, é só ir clicando. É só ir clicando para aumentar o espaço entre a margem, o início da margem e o texto. Temos também aqui a opção de espaçamento, que modifica o espaço acima do parágrafo e abaixo do parágrafo, ou seja, antes do parágrafo e depois do parágrafo. Então, se eu for clicando na setinha, vai aumentando o espaçamento. Se eu for clicando na setinha para baixo, vai diminuindo esse espaçamento também. Então, deixa eu voltar o espaçamento aqui para 0 e 0. Então, gente, essas aqui são as principais ferramentas aqui do menu Design e do menu Layout. Então, lembrando que nas versões mais antigas do Word, elas estão dentro do mesmo menu que é o menu Layout. Então, menu Layout tem as ferramentas aqui do menu Design nas versões anteriores. Então, procurou no Design, não tem, procura no Layout. Então, gente, a partir de agora nós vamos usar esses 4 menus que a gente viu até agora. Página inicial, inserir, design e layout. Então, o menu página inicial modifica o texto, inserir é para colocar algum tipo de objeto no texto, design e layout modificam a estrutura da página, o design da página. Então, gente, acho que por hoje é isso.
Deem uma praticada na casa de vocês e vejo vocês na próxima.